Olá, turma! Você sabe o que é uma potência? Como calcular? Não? Fica comigo que depois da vinheta eu vou te mostrar como. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu te disse, no vídeo de hoje eu vou te explicar como calcular uma potência e principalmente o que é uma potência. Olha lá. Primeiro, o que é uma potência? Se a gente procurar no dicionário, teremos vários conceitos aí para potência. Um deles é assim: potência é aquilo que tem poder, força, vigor e importância. Mas isso é em linhas gerais. Na matemática, potência é o resultado de um número multiplicado por si mesmo uma ou mais vezes. Seria uma definição assim bem superficial, ou seja, é o resultado de uma multiplicação de fatores iguais. Seria uma definição aí introdutória para o que é potência. Fábio Lima, como assim multiplicação de fatores iguais? Olha só, acompanha aqui comigo. Primeiro, potência com expoente inteiro e maior que 1. Deixa eu botar uma cor diferente aqui, uma cor mais destaque. Vou botar um vermelho aqui, ó. Aí, expoente inteiro. Quando a gente tem isso, uma coisa assim, ó, 2 elevado à quinta. Depois eu vou te explicar como é que é essa nomenclatura aqui, tá? 2 elevado à quinta. Isso aqui vai ser o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ó, 5 vezes, 5 fatores 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado à quinta é igual a 32. Aqui eu tenho ó, que esse Azinho que eu coloquei aqui, ó, expoente inteiro maior que 1, ele é a base. No meu caso aqui, ó, quem está fazendo o papel desse A é o 2. Então aqui o 2 é a minha base. O 5 é o meu expoente. Numa potência, o expoente indica quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. Isso dentro dessa condição aqui, ó, expoente inteiro e maior que 1. O expoente vai indicar quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. Como é que a gente lê uma potência, Fábio Lima? A base, a gente lê o número que está lá, ó, 2 elevado a. Esse númerozinho que está aqui como expoente, a gente lê assim, ó. Se for 2, a gente lê elevado ao quadrado. Se for 3, elevado ao cubo. Se for 4, elevado à quarta potência, elevado à quinta potência, à sexta potência e assim por diante. E a potência aqui ó, é o resultado dessa expressão, que nesse caso aqui é o 32. Então, alguns exemplos aí para a gente poder treinar a potência. Eu vou pegar os primeiros aqui, ó. Exemplo A. Se eu pegasse assim, ó, menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui seria menos 3 vezes menos 3, que vai dar menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Isso aqui vai dar mais 9. Se eu pegasse menos 3, vou botar mais um exemplo aqui, letra B, menos 2 elevado ao cubo, isso vai dar menos 2 uma vez, menos 2 duas vezes, menos 2 três vezes. Ó, 3 fatores menos 2. Toda vez que a base for um número negativo, você deve colocar esse resultado aqui entre parênteses. Isso é importantíssimo. Então aqui vai ficar o seguinte, menos com menos mais, com menos aqui, menos. E 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Esse resultado aqui vai dar menos 8. Se eu pegar mais um outro exemplo, ó, uma fração, menos 1/4 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 1/4 uma vez, vezes menos 1/4 duas vezes. Eu estou multiplicando a base por ela mesma duas vezes. Então, isso aqui vai dar menos com menos mais, 1/4 vezes 1/4, isso dá 1 16avos. Basta fazer ó, 1 vezes 1, que dá 1, 4 vezes 4, que dá 16. Professor,
Toda vez que a minha base for negativa e o expoente for par, tem alguma relação que vale aqui? Tem. Olha qual é a relação. Base negativa, expoente par, o resultado final sempre será positivo. Base negativa, expoente par, resultado final sempre será positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado final sempre negativo. Cuidado que pode acontecer o seguinte, eu vou até colocar assim, ó, cuidado. Se eu tiver assim, ó, menos 2 elevado ao quadrado, sem parênteses, aqui ó, esse menos não está elevado ao quadrado. É como se eu tivesse o seguinte, ó, 2 ao quadrado, isso é 2 vezes 2, que é 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4. Não é que o expoente par ficou negativo, é que o menos daqui ó, não está elevado ao quadrado. Se eu tivesse menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado, isso seria menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. Para o sinal de menos estar elevado àquela potência, essa base precisa estar sempre entre parênteses. Fábio Lima, e se fosse um número decimal, como é que ficaria? Mesma coisa, ó. Se eu tivesse 0,1 elevado ao quadrado, isso é 0,1 vezes 0,1. Eu vou até colocar um parênteses aqui, mas não é obrigatório não, tá? Fábio Lima, não sei fazer quanto que é 0,1 ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó. 0,1 vezes 0,1. Arma multiplicação, ó. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1, uma casa a menos, é 0. 0 vezes 0, aqui é 0. Somou isso aqui, 0, 0, 0. Duas casas decimais, ó. Uma aqui, outra cá. 1, 2, a vírgula fica aqui. Duas casas decimais depois da vírgula, isso vai dar 0,1. E acabou aí, está resolvido aí os meus principais exemplos envolvendo potência. Olha só, deixa eu só fazer o que aí. Olha só, quando aparece algum expoente diferente de maior ou igual a 1 com expoente inteiro, a gente tem aqui mais 3 possibilidades que nós iremos trabalhar nesse vídeo. Expoente 1, expoente 0 e expoente inteiro, porém negativo. Olha só, com expoente 1, qualquer potência elevado ao expoente 1 dá a própria base. Então, se eu tivesse lá, ó, 2 elevado a 1, isso vai dar 2. Se eu tivesse menos 10 elevado a 1, isso vai dar menos 10. Qualquer base elevada ao expoente 1 vai dar o valor da própria base. Qualquer base, importante destacar isso aqui, ó, diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. Então, se eu pegar 2 elevado a 0 é igual a 1. Sei lá, menos 10 elevado a 0 também vai ser igual a 1. Se eu pegar 0,1 elevado a 0, também vai ser igual a 1. Exceto 0, qualquer outro número que você elevar ao expoente 0, isso aqui vai dar igual a 1. E para finalizar essa parte conceitual, potência com expoente negativo. E aí, como é que a gente faz quando o expoente é negativo? Primeira coisa, nós vamos transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. Como é que eu faço isso? Ó, toda vez que eu inverto a base de uma potência, o meu expoente troca de sinal. Inverteu a base, o expoente troca de sinal. Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Se eu tivesse uma fração assim, ó, primeiro exemplo, 2/3 elevados a menos 2. Observa que aqui o expoente é um número inteiro negativo. Eu vou inverter a base não é 2/3, quem é numerador vira denominador e vice-versa. No popular, quem é de baixo vai para cima, quem é de cima vai para baixo. Fica assim, ó, 3/2 elevado ao quadrado. Inverti a base, o expoente troca de sinal. E como é que eu calculo 3/2 ao quadrado? É 3/2
vezes 3 meios, que vai dar 3 vezes 3. Isso aqui é vezes, tá? Dá 9 e 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4. Próximo exemplo, se eu pegasse aqui, vou pegar a cor vermelha aqui de novo, menos 3 quartos elevados ao quadrado também. Não, a menos 2, né, Fábio Lima? Porque eu estou trabalhando com expoente negativo, inteiro negativo. Expoente inteiro negativo. Então, vou lá. De novo, vou usar a cor verde aqui, ó. Se eu inverter essa base, vai ficar menos 4 terços elevados ao quadrado. E aí vai ficar menos 4 terços uma vez, menos 4 terços duas vezes. Fábio Lima, eu já posso fazer direto, se eu já sei que menos 4 elevado ao quadrado dá 16 e 3 elevado ao quadrado dá 9? Sim, claro, eu estou fazendo aqui porque a gente está fazendo passo a passo, cada um detalhadinho, bonitinho. Então vamos lá. Menos com menos dá mais, mas você já poderia observar, ó, base negativa, expoente par, o resultado vai dar positivo. 4 vezes 4 dá 16 e aqui, ó, 3 vezes 3, que vai dar 9. Resultado, isso aqui vai dar 16 nonos. Deixa eu pegar mais uns exemplos aqui, ó, com base ainda com expoente negativo. Se eu pegar lá, por exemplo, exemplo C, 3 elevado a menos 4. Ih, Fábio Lima, agora deu problema, porque eu tenho que inverter a base, mas aqui a base não é uma fração. Como é que eu resolvo isso aqui? Toda vez que um número não tiver denominador, lembra que o denominador é 1. Então vai ficar assim, ó. Inverte a base, ficou 1 terço. Parênteses, porque é uma fração. Se eu inverter a base, o expoente troca de sinal. Passo a passo. 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, que vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, numerador dá 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Denominador deu 81, logo a minha fração 1 sobre 81. Vamos para o próximo exemplo, exemplo D. O exemplo D eu vou pegar assim, ó, menos 2 elevados à quinta potência. De novo, a mesma coisa lá do 3, ó. Se eu inverto a base, mas Fábio Lima não tem denominador aqui, ó. Ó, o denominador quem é? 1. Então isso aqui vai... Oi, foi mal aqui, ó. Aqui tem que ser menos 5, tá? Elevados a menos 5. Então, ó, invertendo a base, vai ficar menos 1 meio, e eu inverto a base e o expoente vai ficar positivo. E aí, menos 1 meio elevado à quinta, eu vou multiplicar o menos 1 meio por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4... e 5. Belezinha. Agora, observa só. Expoente ímpar, já não vou nem fazer o jogo de sinais aqui. Eu já vou aplicar aquilo que eu te falei lá no início, tá? Expoente ímpar. A base vai ficar negativa porque ela é negativa. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Beleza? Denominador, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Menos 1 sobre 32. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like. É importantíssimo esse like aí pra gente. Compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão precisando desse conteúdo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica na nossa logomarca, se inscreve e vamos fazer com que esse conteúdo possa estar ajudando a muito mais pessoas. Mas a gente tem mais exemplos ainda, tá? Exemplo é, se eu tivesse lá, por exemplo, ó, isso aqui, ó, 0,1 elevado a, menos 3. Como é que a gente calcularia isso aqui?
Ih, professor, agora bugou tudo, tá decimal, tá um bolo doido retado aqui. Olha como é que a gente vai fazer isso, ó. Primeira coisa é o seguinte, ó. Transformar esse 0,1 em fração. Porque trabalhar com fração, em geral, é mais fácil do que trabalhar com decimal. 0,1 é a mesma coisa que 1/10 elevado a menos 3. A única coisa que eu fiz aqui foi transformar esse 0,1 em uma fração, 1/10. Agora observa, inverte a base, vai ficar 10 sobre 1 elevados a 3, porque quando eu inverto a base, o expoente troca de sinal. 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 1000. Vezes 10, não, corrige aí. 10 vezes 10, que é isso, Fábio Lima? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Belezinha? Olha só, às vezes, quando a gente está na sala, dando aula, aí o aluno pergunta assim, professor, aquela propriedade que você falou lá atrás, deixa eu voltar nela aqui, ó, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, faz um certo sentido. Mas que esse número elevado a 0 dá 1, para qualquer que seja o número, não faz muito sentido isso. E aí eu vou te mostrar que isso de fato faz sentido. Tem uma lógica aqui, ó. Se a gente observar um padrãozinho assim bem fácil de fazer, eu vou pegar, por exemplo, uma base 2, ó. 2 elevado a sexta. Eu não vou calcular passo a passo não, você que vai fazer isso aí sozinho, ó. 2 elevado a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, que isso vai dar 64. 2 elevado à quinta, mesma coisa, faz a conta aí, ó, 32. 2 elevado à quarta é 16. 2 elevado ao cubo é 8. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0, não sei, professor. Vamos fazer aqui agora, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Olha só, quando eu estou diminuindo 1 no expoente, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olha o que acontece com o resultado da potência. Dividiu por 2, aqui também dividiu por 2, aqui também dividiu por 2, aqui também dividiu por 2. Então, o padrão aqui com o resultado dessa potência é dividir por 2. Quando eu pego 2 que divido por 2, olha quanto que vai dar. Ah, professor, dá 1 mesmo. E eu poderia continuar mais com isso aqui, viu? Eu posso continuar com o expoente negativo, ó. 2 elevado a menos 1, vou só fazer mais 2, tá? 2 elevado a menos 2 e 2 elevado a menos 3. Olha o que eu vou concluir aqui com essas potências, ó. Se eu continuar esse padrão, ó, se eu pegar o 1 e dividir por 2, vai dar 1 meio. Se eu pegar 1 meio e dividir por 2, dá 1 quarto. Se eu pegar 1 quarto e dividir por 2, dá 1 oitavo. E observa, ó. 2 elevado a menos 1 é o inverso do 2 elevado a 1. Ó. O 2 elevado a 1 foi 2, o 2 elevado a menos 1 foi 1 meio. 2 elevado a menos 2 é o inverso do 2 elevado a 2. Ó, 2 elevado a 2 foi 4, 2 elevado a menos 2 foi 1 quarto. 2 elevado a menos 3 é o inverso do 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 foi 8 e 2 elevado a menos 3 foi 1 oitavo. Por isso que quando a gente inverte a base, o expoente também troca de sinal. Fábio Lima, isso só vale para a base 2? Na verdade, isso aqui vale para qualquer base. Eu vou só pegar mais uma e depois eu vou tentar generalizar aqui o processo. Ó. Se eu pegasse, por exemplo, base 3, 3 elevado à quarta, isso é... Não, vou fazer aqui primeiro. 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0. 0, Fábio Lima, que 0 estranho esse, professor. Vamos lá com esse 0 melhorzinho ali. Então, ó, 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 81. Não, vezes 3, que é 27, vezes 3, que é 81. Cuidado para você não fazer aqui 3 vezes 4, 12, tá? Isso não é multiplicação entre base e expoente. É multiplicação entre mesma base, tá? 3 elevado ao cubo vai dar 27.
elevado ao quadrado vai dar 9 e elevado a 1 dá 3. Agora observa, ó, quando a base foi 3, olha o que acontece aqui, ó, dividir por 3. Olha o que acontece aqui, ó, dividir por 3. Olha o que acontece aqui, ó, dividir por 3. Quando eu diminuo 1 em cada expoente, o resultado da potência vai sempre ficando dividido por 3. Então aqui, ó, ficaria assim, ó, 3 dividido por 3 vai dar exatamente 1. E se eu continuasse, professor, com 3 elevado a 0, a menos 1, aliás, mesma coisa, ó, 3 a menos 1, 3 a menos 2, 3 a menos 3. O 3 a menos 1 é dividir esse o anterior aqui, ó, que foi 1 por 3. Então vai ficar, deixa eu colocar o verde de novo, 1/3. Se eu pegar 1/3 e dividir de novo por 3, vai ficar 1/9. Se eu dividir 1/9 por 3, fica 1/27. E assim por diante. O padrão aqui é dividir por 3. Olha a mesma observação que eu fiz para a base 2. Ó. O 3 elevado a menos 1 foi 1/3, é o inverso do 3 elevado a 1, que foi 3. O 3 elevado a menos 2 foi 1/9, que é o inverso do 3 elevado a 2, que foi 9. 3 elevado a menos 3 foi 27, que é o inverso do 3 elevado a 3, que ó, foi 27. Quer dizer, o 3 elevado a menos 3 foi 1 sobre 27. Se eu quisesse generalizar isso aqui para qualquer potência, basta você pensar o seguinte, ó, uma base A qualquer diferente de zero. A ao cubo, A ao quadrado, A elevado a 1, A elevado a 0. Por que eu botei 2, Fábio Lima? Olha só, quando eu mudo do A elevado ao cubo para o A elevado ao quadrado, eu estou dividindo por A. Quando eu venho para cá, eu estou dividindo sempre pela base. Então, o A elevado a 1 é o próprio A. Quando eu divido o A por ele mesmo, desde que ele seja, obviamente, diferente de zero, porque não existe divisão por zero na matemática, então, ó, A dividido por A, quando eu divido duas coisas iguais, sempre dá igual a 1. De novo, destacando, diferente de zero. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like. E, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo as novidades. E eu te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de compartilhar isso com os seus amigos que também estão estudando esse conteúdo. Beleza? Até mais, um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.